Fábio Silveira, sou médico cirurgião de transplante do Hospital do Rossio. Essa aula estamos gravando, ela foi apresentada no Simpósio Internacional de Transplantes, que aconteceu dia 12 e 13 de abril de 2024 no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Por ocasião do Simpósio Internacional de Transplantes, organizado pelo Dr. Alexandre Coutinho Teixeira de Freitas e o Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, ele conseguiu trazer para o Estado uma série de médicos que são destaques nos serviços de transplante em vários locais do mundo, que são egressos da Universidade Federal do Paraná. Uma das mesas redondas era sobre a experiência regional no transplante de fígado, e nós fomos convidados para trazer a experiência do Hospital do Rossio. Então essa é a apresentação que nós demonstramos naquele dia. Então a experiência ela conta com 286 transplantes hepáticos em adultos, sendo que o anuário está demonstrado nesse gráfico abaixo. Cumpre ressaltar que no ano 2020 e 2021, a partir ali do segundo trimestre de 2020 e o retorno ali pelo último trimestre de 2021, nesse intervalo nós praticamente ficamos sem atividade transplantadora em virtude do papel central que o hospital adotou no Serviço de Saúde Pública do Estado do Paraná na vigência da pandemia. Um panorama geral é uma idade média de 50 anos dos pacientes transplantados, predominantemente do sexo masculino, e menos de 15% dos pacientes transplantados com algum tipo de situação especial, por exceção do MELD. No início da atividade transplantadora, no primeiro ano, em 2016, nós estávamos obtendo bons índices de sobrevida no primeiro ano do pós-transplante, mas essa realidade ela não se manteve. Ali por 2017, 2018 nós passamos a vivenciar uma série de desafios que impactaram na nossa curva de sobrevida, principalmente relacionado aos 30 a 90 dias no período pós-transplante, aquele período pós-cirúrgico imediato, onde as complicações infecciosas elas se sobrepunham nas causas de mortalidade, se destacavam nas análises. Desde o início da organização do serviço, o serviço ele foi organizado junto com o início das atividades do próprio hospital, um serviço do zero. Nós tínhamos como corolário a administração de um banco de dados prospectivo, que nos auxiliaria a enfrentar os desafios. Então, com o passar da própria experiência e a coleta desses dados e a análise dele, nos auxiliou a uma publicação de uma série de artigos científicos que nos ajudaram a entender a dinâmica das características, os desafios que a gente tinha na nossa instituição. A própria essa análise de dados ela culminou com um importante trabalho multicêntrico realizado no estado do Paraná, a respeito dos índices de risco e da sobrevida no pós-transplante hepático, que foi esse trabalho multicêntrico é talvez inédito no país, que contou com todos os serviços do Estado em conjunto. Tá? Para a gente poder melhor entender o que nós passamos, nós vamos caracterizar os nossos receptores. 98% são transplantes de rim isolado, de fígado isolado, perdão, com uma média de MELD de 22, com a maior parte dos pacientes entre o MELD de 15 a 29, né, aqui é a maior fatia. Um pouco menos de aproximadamente um quarto em vigência de doença hepática crônica agudizada, da CLF. 56% dos pacientes eles vêm de casa, um pouco mais de um quarto estavam internados em UTI no momento do transplante. O tempo de espera médio em dias é de 94 para o sangue O, 84 dias para o sangue A, 45 para o sangue B e 41 para o sangue AB. Já em relação às características dos doadores
uma idade média de 42 anos, predominando os acidentes vasculares encefálicos, com 4 dias de UTI, predominantemente do sexo masculino, a grande maioria utilizando a solução de custodiol para preservação dos órgãos, e os locais de doação em toda a região sul do país. As características da cirurgia: 100% realizado com a técnica de piggyback, a reconstrução da cava, da drenagem venosa por uma anastomose cava lateral conforme preconizado por BWT. 84% dos pacientes tubados nas primeiras 24 horas. A maioria deles já logo após a cirurgia no centro cirúrgico. Tempo de isquemia fria média de 7 horas, com tempo médio de cirurgia em torno de 3 horas. Uma disfunção inicial da função do enxerto, observando em menos de 15% dos casos, a grande maioria com função inicial normal. Os índices de trombose arterial, trombose via porta, de complicações biliares estão dentro das observadas na literatura. Mas para a gente poder traduzir isso de maneira um pouco mais científica e fidedigna, nós precisamos pegar esse panorama geral e traduzir em scores validados na literatura, né? Esses scores validados na literatura, temos uma série deles, ou podem ser relacionados ao receptor, relacionadas às características do doador, ou às características do receptor e do doador. Esses scores, de maneira geral, eles têm como objetivo tentar estratificar algum tipo de risco, né? Para facilitar nosso entendimento, nós podemos visualizar esses scores em gráficos do tipo aranha. A vantagem dessa visualização é que a gente pode ver a magnitude desses scores multivariados, né? Porque eles são compostos por diversos itens, então a gente consegue ver a magnitude dele em cada tipo de grupo. E eu acho que o mais importante, além disso, é que ao a gente considerar a área desses gráficos do tipo aranha, a gente pode ter um tipo de interpretação diferente. Com que tipo de vantagem? Essa área que a gente pode contar para cada conjunto de scores validados, ela pode ser interpretada como uma medida composta que considera a magnitude de todas essas variáveis de uma maneira simultânea, né? E consegue fornecer para a gente uma maneira única de avaliar o perfil geral de cada grupo de scores ao longo do tempo. Então, quando a gente planifica essas áreas ao longo do tempo, nós podemos ter a história do nosso serviço durante esses anos. Então, ao planificar a área dos dados relacionados ao paciente, ao doador e ao binômio receptor-doador, nós temos essas curvas durante os anos. A princípio, essas curvas elas podem ser um pouco difíceis de compreender, mas ela é muito facilitada se a gente pegar a linha de tendência de cada uma dessas áreas, né? E ao observar as linhas de tendência durante essas áreas, nós observamos que nós saímos do início de transplantes com receptores com maior carga de urgência, utilizando doadores de critérios muito mais restritos, para uma realidade totalmente diferente em que a gente passa a atender uma gama maior de pacientes, utilizando uma gama maior de receptores. Então, chegando ao objetivo, que é o objetivo último de todo serviço transplantador, que é atender o maior número de pacientes, utilizando o maior número de doadores disponíveis. Então, esse conjunto de dados multivariados expressos na área nos demonstra claramente essa mudança que aconteceu aos anos durante o serviço. Já em relação ao acompanhamento pós-transplante, nosso tempo médio de internamento é de 15 dias, 91% dos pacientes com retirada rápida de corticoides até os 30 primeiros dias, que é uma coisa boa. A maioria dos pacientes estão monoterapia de imunossupressor após os primeiros 30 dias. Nós observamos uma queda de 20% do clearance de creatinina durante o primeiro ano, o que faz com que 44% dos pacientes estejam em uso de everolimus. A doença por citomegalia ela é diagnosticada em 13% dos casos. Enfim, o conjunto dessa análise desses dados que durante os anos foram sendo acompanhados, as intervenções que foram sendo feitas no ambiente da instituição, nos propiciou que nos últimos 2 anos nós tivemos uma
novamente uma diminuição da mortalidade naquele período mais crítico dos 90 dias do período pós-transplante, e essa redução da mortalidade fez com que, apesar de sermos um centro ainda de moderado volume, mas com a sobrevida em 30 e um ano bastante adequadas, fez com que o Ministério da Saúde nos classificasse como nível A de qualidade. Para finalizar, essa é a nossa equipe médica, que junto com toda a equipe multidisciplinar, tão essencial, enfermagem, fisioterapia, nutrição, toda a parte de suporte, terapia intensiva de centro cirúrgico, nos auxiliou a chegar nesses resultados. Como desafios, nós temos a manutenção da prevenção, tratamento das infecções por germes multiresistentes, procurar aumentar a tecnologia para tratamento dos pacientes com trombose de porta, o maior desafio cirúrgico do transplante hepático, ampliar o acesso ao tratamento com segurança. Nossas metas: manter a atual sobrevida, validar o uso da machine learning, da inteligência artificial que já estamos em uso, e na área de pesquisa, manter as nossas pesquisas epidemiológicas, principalmente relacionadas à dinâmica das doações do nosso estado e nas condições socioeconômicas dos pacientes, a linha de pesquisa de tolerância imunológica para redução ou retirada dos imunossupressores, a dinâmica e a prevenção das infecções por multiresistentes e a inteligência artificial e manejo de riscos. Muito obrigado.